Muito bem, então já abriram Gênesis capítulo 19. No início da reunião nós falamos que Abraão intercedeu por Ló, quando soube que a cidade de Sodoma seria destruída. Depois daquele clamor, os anjos se dirigiram à cidade de Sodoma, e no versículo 1 está escrito assim: vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se ao encontro, e inclinou com o rosto à terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e irei no vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou, insistiu com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló, e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas que tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vos trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles porém disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se o homem sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. E aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló, os anjos: tem mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-los. Então vamos fazer aqui uma pausa. Os anjos foram lá para avisar Ló que a cidade seria destruída e poder tirá-lo de lá com a família. Os moradores da cidade vieram para poder abusar dos anjos, que Ló protegeu, defendeu, e mais tarde os próprios anjos cegaram aqueles homens que não conseguiam mais enxergar a casa de Ló. Feito isso, quando aquela ameaça já havia deixado de existir, os anjos disseram para Ló: avisa todos que você puder, se você tem familiares, filhos, genros, avisa-os para que saiam imediatamente da cidade, porque nós vamos destruir esta cidade. Então, versículo 14: saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que quando Ló foi avisar os seus genros para que eles pudessem sair da cidade, porque a cidade seria destruída, os genros zombaram do que Ló falou. E isso por quê? Porque, diferente de Abraão, Ló não tinha nenhuma credibilidade para falar qualquer coisa de Deus para os seus genros, porque quando ele chegou na cidade de Sodoma, ele absorveu a cultura daquela região, daquele lugar, tanto que eu fiz questão de ler desde o início, para você poder entender junto comigo. Ló, quando os anjos chegaram, estava sentado à porta da cidade, e aquele era um lugar onde as pessoas sentavam para fazer negócios, para julgar causa entre os moradores da cidade, mostrando que Ló
não era apenas um estrangeiro, um peregrino na cidade, ele já havia se tornado um cidadão daquele lugar, até mesmo se tornando uma pessoa participativa nas decisões da cidade. Outra coisa que mostra isso é que quando aqueles homens vieram para abusar dos anjos, eles disseram, Ló chamou aqueles homens de meus irmãos. E quando os homens se revoltaram contra ele, disseram, quem é esse homem que quer ser juiz em tudo em nossas vidas? Ou seja, Ló já estava integrado àquelas pessoas daquela cidade, de tal maneira que os seus genros, que eram moradores de Sodoma, já via a Ló como um deles. Então, quando você não é diferente de um incrédulo, e você vai falar de Deus para eles, as suas palavras não têm nenhuma credibilidade. Por quê? Porque quando se trata de falar de Deus, falar das coisas de Deus, não basta apenas passar informações, você precisa viver aquilo que você está falando. E infelizmente muitas pessoas da igreja, às vezes quando vão falar de Deus para os seus familiares, principalmente os que moram consigo, às vezes são zombados, mas não são zombados por causa da incredulidade deles apenas, são zombados porque ela mesma não tem credibilidade diante dos seus familiares, por causa do comportamento, por causa das atitudes. E é por isso que às vezes tem gente da igreja que tem que pedir para o pastor para falar com o filho, tem que pedir para o pastor para falar com a esposa, com o pai, porque ela mesma, infelizmente, não tem, desculpa a expressão, moral nenhuma diante do familiar. Quer que um familiar mude um comportamento ou tome atitudes que nem ele mesmo faz. Tanto é que Ló foi dizer para os genros deixar a cidade, mas como nós vamos ver aqui mais para frente, nem ele mesmo queria deixar. Ou seja, ele estava pregando uma coisa que não vivia, que não estava nem sequer dentro dele. Entende sim ou não? Diferente de Abraão. Porque quando Deus disse para Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei, Abraão, quando chegou na esposa para dizer para ela, vamos embora. Para onde? Não sabemos, Deus ainda vai mostrar. Ela não zombou de Abraão. Nem o próprio Ló zombou de Abraão, quando Abraão disse para Ló que estava saindo daquela terra. Entende a diferença, sim ou não? A diferença de credibilidade que Abraão tinha e que o seu sobrinho não tinha nenhuma. Então, é a primeira coisa que salta aqui aos nossos olhos. Mas tem mais, veja só, versículo 15. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, ou seja, insistiram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ou seja, se os anjos tiveram que insistir para que Ló deixasse a cidade, é porque no fundo ele não queria deixar uma cidade que na noite anterior os moradores daquela cidade estavam lá à porta dele para abusar dos seus hóspedes e até fazer mal às suas próprias filhas. Mas mesmo estando num lugar que tanto mal lhe fez, mesmo estando num lugar onde algum tempo atrás ele teve que ser resgatado pelo seu tio, porque foi nessa mesma cidade que os reis invadiram e sequestraram ele e os seus familiares, e Abraão teve que ir lá colocar em risco a sua vida, para ir lá buscar o sobrinho e trazê-lo de volta para casa, e mesmo depois de já ter passado por aquela experiência, que já era o suficiente para ele ter percebido o seguinte, bom, esse lugar aqui não é seguro, desde que eu deixei a companhia do meu tio e vim para este lugar, olha só tudo que me tem acontecido, mas não, ele estava como que cego, apegado àquele lugar, por causa da luxúria, por causa da beleza daquela cidade, por causa da cultura promíscua dos moradores daquela cidade. Ele já havia absorvido de tal maneira, que havia uma resistência dentro dele, de querer deixar aquela cidade, aquele mundo, uma resistência que não aconteceu com quem? Com Abraão.
Quando a gente lê em Gênesis no capítulo 12, Deus dizendo para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do teu pai, vai para o lugar que eu te mostrarei. No versículo seguinte está escrito: e partiu Abraão conforme o Senhor havia dito. Enquanto que Deus disse para Abraão deixar a sua terra e a sua parentela, Abraão não questionou, não precisou que Deus insistisse, não precisou que Deus enviasse um anjo agarrar pela mão dele para ele deixar, mas simplesmente ele partiu desapegado a tudo. Com o sobrinho foi diferente. Essa é a diferença que acontece entre os que nascem de Deus e os que não nascem. É por isso que há pessoas que chegam à igreja e logo se convertem, recebem o Espírito Santo, são pessoas que a gente percebe que elas estão sendo transformadas. Não mudou apenas uma religião, não é uma mudança apenas de título, era a Maria católica, agora é a Maria crente. Não, a gente percebe que a pessoa mudou, nasceu de novo, se tornou uma nova criatura. Por que isso acontece com essa pessoa, mas há outros que os anos passam e ela continua a mesma pessoa insegura, a mesma pessoa vazia, a mesma pessoa triste, não há mudança? Por quê? Porque infelizmente nós temos esses dois tipos de pessoas: os que imediatamente deixam o que é preciso para seguir a Deus, e outros que, como Ló, estão apegados a um costume, a uma tradição, a um pensamento, a um sentimento, a um orgulho, alguma coisa que Deus está dizendo deixa, e ele não deixa. Amém? Então, no versículo 15, diz que eles insistiram com Ló, e no versículo 16 ainda diz: ele porém demorava-se, e aqueles homens, ou seja, os anjos, lhe pegaram na mão, e pela mão da sua mulher, pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor, porque se fosse eu, deixava ele lá mesmo, quer ficar aí, fica, mas porque Deus é misericordioso, pegou eles pelas mãos, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. Desculpa eu falar isso, mas olha, eu honestamente, eu já falei aqui em outra ocasião, eu às vezes tenho dificuldade, eu confesso, é um defeito meu, que às vezes eu tenho dificuldade de ter paciência com algumas pessoas, principalmente porque isso não aconteceu comigo. Eu tive outras dificuldades, que talvez você não tenha tido, mas a minha entrega a Deus foi tão rápida. Eu posso dar o meu testemunho. Eu, com 16 dias de igreja, me batizei nas águas. Com 2 meses e 27 dias de igreja, eu fui levantado obreiro. Com 1 ano de igreja, eu já estava como auxiliar de pastor. Ainda que naquela época, naquela altura, era outro tempo. Hoje, claro, nós não levantamos obreiro e nem pastor com tão pouco tempo de igreja, porque a igreja hoje está mais amadurecida. Mas a gente não tinha o cuidado que as pessoas têm hoje. Eu não tinha uma família convertida, eu era o único da igreja, o único da minha casa que ia para a igreja, que frequentava a igreja. Eu não tinha alguém que me apoiasse, tinha apenas 14 anos de idade, era um adolescente, mas eu me entreguei, eu não fiquei apegado ao mundo, aos amigos, eu não fiquei demorando. E quando eu encontro pessoas que às vezes têm a família na igreja, têm a atenção de quase todos os obreiros da igreja, e às vezes está lá a pessoa enrolando, demorando para se entregar, apegada a uma coisa que só tem feito mal para ela, a um relacionamento que só traz desgosto, as amizades que só decepciona, a um mundo que só lhe faz mal, e a pessoa demorando. Honestamente, tem hora que me falta paciência. Tem hora que me falta paciência. Tem hora que eu pergunto: meu Deus, o que falta acontecer para essa pessoa abrir os olhos? Mas infelizmente tem gente que, como Ló, às vezes precisa que alguém pegue pela mão, ou alguns até pelo pescoço, e diga o seguinte: saia imediatamente, porque esse mundo que você está pegado vai ser destruído, e se você não largar esse mundo, você vai ser destruído junto com ele. Amém? Então diz assim: aconteceu que, tirando-os fora, versículo 17, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda a campina, escapa lá para o monte,
para que não pereças. São duas coisas que a gente aprende quando se converte. É não olhar para onde? Para trás, e não parar de desenvolver, de crescer na fé, de amadurecer. Quando a Bíblia diz olhar para trás, significa você ter saudade daquela vida que você tinha, você está ali lembrando de quem você era. Esqueça, olhe para onde? Para frente. Então os anjos disseram, tiraram eles de dentro da cidade pela mão, meio que à força, e depois que estavam do lado de fora da cidade, os anjos disseram, agora é com vocês, vão até a montanha e não olhem para trás, e nem parem pelo caminho. Aí então Ló, versículo 18, disse, ora não, meu Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhes este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena? Para que a minha alma viva. Então o anjo mandou que ele fosse para o monte, mas porque o monte era mais distante, ele pediu para ficar numa cidadezinha mais perto. E então pediu e insistiu que o anjo deixasse ele se refugiar lá. Sabe, às vezes há pessoas que querem saber mais do que o anjo. Não é o anjo da igreja, o pastor não. Por quê? Pode até ser que você até saiba mais do que eu. Há pessoas aqui que, graças a Deus, lê a Bíblia todos os dias, estão na igreja mais tempo do que eu, e não tem nenhum problema de você dizer que sabe mais do que eu. Não há nenhum problema nisso. O problema é quando a pessoa acha que sabe mais do que Deus. Aí é que é difícil de engolir, porque Deus tem mostrado para a pessoa o que é melhor para ela, mas ela quer do jeito dela. Ela quer ser salva, mas quer ser salva dentro dos seus parâmetros, dentro daquilo que do seu agrado. Percebe, sim ou não? Então, essas pessoas como Ló, estão sempre colocando dificuldade. Tanto é que tem gente que às vezes, a gente está aqui pregando, e ela está ouvindo a pregação, e dizendo, se meu marido estivesse aqui hoje assistindo essa palavra. Quer dizer, a palavra é para o marido, mas não é para ela. Se meu filho estivesse ouvindo isso, ele é tão apegado ao mundo. A palavra é para o filho, mas não é para ela. Então é aquela pessoa que acha que já fez, que acha que sabe, quer as coisas do seu jeito, e assim só vai trazer desgosto para ela, como aconteceu com Ló. Você vai ver que esse lugar aonde Ló pediu para ficar, foi onde ele terminou a vida dele, e da maneira como nós vamos ver, porque Deus não vai obrigar a gente a nada. E disse-lhe, eis aqui, o anjo disse, tenho aceitado também este negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não estiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, quando ele entrou na cidade de Zoar, o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra, até as plantas, tudo foi consumido. Amém? Deus esperou apenas que Ló chegasse num lugar seguro para destruir. Ele foi paciente, ele teve paciência, e se Ló não tivesse tomado aquela decisão urgente, talvez aquele dia não teria. A Bíblia diz que quando o sol se pôs, ou seja, amanheceu o dia, Deus mandou o fogo. Era a última chance de quem? De Ló. E às vezes tem pessoas que recebem ajuda, Deus avisa para ela, e tem gente tardando, um dia pode ser tarde demais. Só para título de conhecimento, o que aconteceu na cidade de Sodoma não é uma lenda, é algo historicamente registrado. Existem registros na história da existência dessas duas cidades, que verdadeiramente existiram. E se você for à internet, facilmente você vai encontrar lá vários documentários, não da igreja, documentários científicos de pessoas científicas
que comprovam a existência de que houve ali algo, dentro da descrição aqui, que houve naquela região, onde essa cidade existiu, algum grande incêndio que provocou ali a destruição da cidade. Tanto é que ali, naquela região, há um grande número de enxofre, uma quantidade muito grande de enxofre até hoje, e numa zona que não era comum ter aquele tipo de químico, né? de substância. E isso, Deus permite que chegue ao nosso conhecimento para dizer para mim e para você, ó, isso aqui não é lenda não, isso aqui de fato aconteceu. E daqui a pouco nós vamos ver no livro de Lucas que também haverá outra vez que vai acontecer. Continuando, versículo 25: e destruiu aquela cidade, toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ou seja, enquanto a cidade estava sendo destruída, o que a mulher de Ló fez? Olhou para trás, que o anjo havia dito para não fazer. Mas ela não olhou para trás por curiosidade, não foi um olhar para trás apenas de curiosidade, mas foi porque foi aquele olhar como quem diz, olha o que eu estou perdendo, as minhas amigas que eu tinha, a vida que eu tinha naquele lugar, os bens que eu deixei ali. Ou seja, ela tinha saído de Sodoma, mas Sodoma não tinha saído de dentro dela. Há pessoas que estão dentro da igreja que não estão mais no mundo, não vivem nas noitadas, não frequentam mais os bares, não vivem mais no mundo, mas o mundo ainda está dentro dela. Vira e mexe, ela ainda tem desejos de voltar àquela vida, ela ainda sente saudade daquele tempo em que ela fazia tais coisas. O mundo, ela não está mais no mundo, mas o mundo está dentro dela. E por isso que hoje existem pessoas que são verdadeira estátua de sal, frias, vazias, porque o mundo está dentro dela, e o Espírito Santo não pode habitar dentro de uma pessoa que tem o mundo lá dentro dela. Se você quer ter o Espírito Santo dentro de você, você tem que se esvaziar do mundo, dos prazeres deste mundo. Amém? Aqui no livro de Lucas, não fecha Gênesis não, tá? Por favor, guarda aí. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no versículo 26, o próprio Senhor Jesus, ele diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. E no versículo 28 diz: como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Reparem na afirmação de Jesus. Ele disse: aconteceu no dilúvio, aconteceu nos dias de Ló, e vai acontecer também nos nossos dias. Amém? Ou seja, em outras palavras, não duvide, porque se aconteceu naqueles dias, vai acontecer. E ainda mais, veja aí, versículo 31, Lucas 17, 31. Eu falei 19? Desculpa, tá bom, desculpa. Obrigado, é bom saber que vocês estão atentos. Desculpa. Então vamos lá, 17, 31. Naquele dia em que tiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que tiver no campo, não volte atrás. Veja a semelhança com o que Deus fez com Ló. Avisa os seus genros, pegue tudo que é seu e vai embora, não se demore. Aí versículo 32 está escrito, leia comigo em voz alta, agora que todo mundo já está no mesmo lugar.
Lembrai-vos da mulher de Ló. O que Jesus quis dizer? Lembrai-vos da mulher de Ló. Não fica apegado. Não fica apegado. A mulher de Ló esteve apegado. Não esteja apegado ao que impede você de ser salvo. E ele termina dizendo: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que a perder, como aconteceu com a mulher de Ló. Ela não quis perder os seus bens, a sua vida, a luxúria, a vida que ela tinha lá em Sodoma, perdeu tudo. E Ló? Vamos lá ver o que aconteceu com Ló. Versículo 29. Agora sim, Gênesis 19, 29. Aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então a primogênita disse: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que há entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho ao nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. Veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, e demos-lhe beber vinho também esta noite. Então entra tu e deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai também naquela noite. Levantou-se a menor, deitou-se com ele, e não sentiu ele quando se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. A primogênita deu à luz um filho, e chamou o seu nome Moabe. E este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou o seu nome Benjamim, que é o pai dos filhos de Amon, até os dias de hoje. E assim Ló terminou a sua vida numa caverna, depois de um incesto com as próprias filhas, mesmo que embriagado, mas olha que situação ele veio se tornar. Um homem que tinha tudo para ser tão amigo de Deus quanto Abraão, porque ele viu Abraão obedecendo a Deus. Ele viu muitas vezes Abraão levantando um altar. Ele viu muitas vezes Abraão invocando a Deus. E qual foi a vez que você viu Ló fazer alguma vez alguma oração? Onde foi que você viu Ló levantando um altar ou fazendo algo em obediência a Deus? Ele teve a oportunidade de ter na sua vida uma vida como a de Abraão, que terminou a sua vida em ditosa velhice, como um exemplo para os seus descendentes, com uma nação que nasceu de Isaac, uma nação abençoada, santa. Ele teve a oportunidade de ser tão abençoado quanto Abraão, mas escolheu terminar a vida daquele jeito, por causa do apego ao mundo, o materialismo, o que os seus olhos desejavam. Era uma pessoa mais disposta a fazer a sua vontade do que a vontade de Deus. Foi Deus que quis que a história de Ló terminasse assim? Deus deu as oportunidades que deu a ele, mas a escolha de terminar assim foi da parte dele. Então nós também não podemos culpar a Deus pelo estado em que nós estamos hoje, porque você é hoje espiritualmente resultado das escolhas que você fez ontem, e você será amanhã resultado das escolhas que fizer hoje. Nos dias de Noé está para acontecer novamente, e quem quiser ser salvo não pode estar pegado a este mundo. Amém? Fiquem de pé, por favor. Feche